Assim de pé como estamos. Amados, nós estamos iniciando a nossa escola bíblica. Hoje, durante todo o dia, nós tivemos um dia maravilhoso, com muitas mensagens tocantes e orientadoras para o nosso coração. Nós esperamos que nesta primeira noite, quando estamos começando, o Senhor Deus fale de uma maneira toda especial ao nosso coração. Glória a Deus. Nós queremos convidar o pastor Aldeir Nelson. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, esteja com toda esta amada igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 15. E leiamos, por favor, o versículo 22. Estou esperando que você encontre este texto. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se o tem, diga amém. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Somente diga esta parte comigo. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Gentilmente, olhe para o seu irmão e diga essa frase para ele. Diga: olha aqui, meu irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tome assento, por favor. Aleluia. Por gentileza, abra também a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26. Dali nós vamos tirar algumas coisas importantes. Todos nós sabemos que a cruz tem uma mensagem poderosa e nela nós encontramos um grande poder, que é o poder do Evangelho e da pregação do Evangelho. Mas o texto que nós lemos é um texto profético e ele está marcado de uma forma muito grande no nosso coração, porque nós temos aprendido, ouvido pregações e ensinos a respeito da obediência e do sacrifício. Dois lugares difíceis da nossa vida, a obediência e o sacrifício. No capítulo 26 de Mateus, convido a arrancar algumas verdades para que sejamos abençoados esta noite com a sua palavra, a palavra de Deus. No capítulo 26, nós temos a história da última Páscoa, a ceia do Senhor, que começa no versículo 17. Mas tudo isso começa no capítulo 26, a partir do verso 6, com aquela história do jantar em Betânia, que os irmãos já conhecem. Quando Jesus estava em Betânia, no verso 6 em diante, vá olhando a sua Bíblia à medida que eu fale, para que você observe que uma mulher se aproximou dele no verso 7, com um vaso de material alabastro, que tinha um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a sua cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Quando ela fez isso, um dos seus discípulos, que nós já sabemos por ler o texto de João, e por ler o texto de João, capítulo 12, e por ler o livro de Marcos, capítulo 14, especialmente o capítulo 14 de Marcos, quando aquela mulher quebra o lacre daquele vaso
e derrama aquele azeite como uma unção fresca sobre a vida e sobre o corpo de Jesus, ele disse: deixai-a, porque ela se antecipou, ela fez uma boa obra. Toda a história do pacto, do preço, da paixão, da obediência de Cristo é preparada por uma mulher que talvez não soubesse o que ela estava fazendo no momento em que ela unge ao Senhor Jesus. Jesus falou dizendo que esta mulher, a respeito dela, seria pregado o evangelho em todo o mundo e se falaria dessa ação, a ação daquela mulher por todo o mundo. Porque havia uma profecia no livro de Isaías, no capítulo 61, que os irmãos conhecem: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a pregoar o ano aceitável do Senhor, e todas aquelas frases proféticas poderosas que nós lemos no capítulo 61 de Isaías. Mas ninguém o ungiu. Arão foi ungido, Paulo foi ungido, Davi foi ungido, os profetas foram ungidos, mas o maior profeta de todos, ninguém se interessou em ungí-lo. Quando ele começou o seu ministério, Anás e Caifás estavam corrompidos, eram corruptores e corrompidos. Eles não tinham capacidade de derramar azeite sobre a cabeça de Jesus. Mas Jesus estava à espera desse momento em que o azeite deveria ser derramado sobre a sua cabeça. Nenhum homem ousou derramar-lhe azeite. Somente uma mulher. E a única vez que eu vejo o meu Senhor sendo ungido é por uma mulher. Ela talvez não sabia o que estava acontecendo. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Como muitos de vocês não sabem o que está acontecendo por trás das cortinas da sua vida espiritual. Mas só você sabe uma coisa: Deus está te usando para fazer alguma coisa diferente. E o que Deus está fazendo na sua vida será contado por gerações, mesmo que você não saiba e nem tenha glória. É como Moisés que desce do monte e não sabe que seu rosto brilhava. É como Moisés que desceu da glória por falar com Deus, e quando ele falou alegre com todo mundo, e todo mundo disse: mas seu rosto brilha. Mas ele não sabia que brilhava. Deixe-me profetizar sobre a sua vida. Muitas coisas que você vai fazer na obra de Deus, você vai fazer, mas não vai saber por quê. Quando aquela mulher o unge, aplausos espirituais, angelicais, divinos, são vistos em forma de um louvor poderoso pela boca do Senhor e pela boca do Mestre. Mas uma pessoa de grande confiança, de inteira e absoluta, completa confiança de Jesus, chamado Judas, olhou para eles e para ela e disse: por que não se vendeu este azeite por 300 dinheiros? Diga comigo, 300 dinheiro. Diga, 300 dinheiros. Mas por quanto que ele avaliou tudo aquilo? Foi grande a avaliação. 300 dias de trabalho por um vaso com um perfume muito raro e muito impressionante. Mas o ciúme que ele estava sentindo é o mesmo que muitas pessoas sentem quando Deus escolhe uma pessoa para ungí-la e fazer a diferença na sua vida através da unção. E aquele homem que era de inteira confiança, olhou e disse: por que não se vendeu por 300 dinheiros? Mas no mesmo capítulo 26, pode ver com seus olhos, a partir do verso 4, ele foi e vendeu o Senhor Jesus por 30 dinheiros. 30 dinheiros. Era 10% do valor que valia o vaso de alabastro com perfume. Veja quanto esse homem avaliava o seu Senhor. Veja quanto que nos avaliam os nossos tesoureiros.
casualmente na sua igreja, para você ver quem é que vai ser o usado por Satanás. Não vai ser ninguém a não ser o tesoureiro. Ele vai ser o que vai travar a tua bênção. Muitos tesoureiros se sentem donos da igreja. São muitos os tesoureiros que pensam que mandam mais que o pastor. E a maioria dos nossos tesoureiros são como ratos na tuberia das nossas vidas. Como ministros, eles nunca saberão avaliar quanto pode ganhar um obreiro. Eles nunca saberão, porque eles não pregam, eles não oram, eles não leem a Bíblia, eles não têm comunhão com Deus. Eles não sabem o que é ficar uma noite inteira orando com Deus, esperando uma palavra para entregar para o povo no outro dia pela manhã. Eles não sabem o que é ser atribulado com um rebelde, um rebeliado que se levanta e não sabe o valor da palavra, o valor da unção que Deus tem te dado. Eles nunca vão saber, mas saiba de uma coisa: Deus vai dar valor a você o suficiente e é capaz de avaliar perfeitamente o seu ministério. São eles que se antecipam ao seu pastor para tirar você da jogada. E eu oro a Deus para que Deus salve os nossos tesoureiros. Dentro do poder da paixão do Senhor Jesus Cristo, a tristeza mais profunda que ele teve foi com o tesoureiro. Foi ele que o avaliou por baixo. Mas o que é que eu quero tirar daqui da vida deste homem, que era um homem de confiança? Jesus não o colocou ali porque ele era bandido. Não, ele o colocou ali porque ele era de confiança. Nós confiamos nas pessoas. Nós confiamos. Sabemos que elas merecem crédito de alguma forma, meu Deus. E dentro do sacrifício do Senhor Jesus, ele não é um sacrifício vazio, perdido e acabado, mas é um sacrifício tridimensional. É algo que tem 3 dimensões, dimensões extraordinárias que nós temos que valorizar para saber o valor também do nosso ministério, porque nós somos o Cristo para a nossa igreja, o Cristo para a nossa família, o Cristo para a nossa geração, o Cristo para a nossa vizinhança. Nós somos o Cristo da nossa época, porque Ele vive em nós, e o sacrifício que nós passamos hoje é um resultado do que Paulo disse em Colossenses 1:24, terminando o que resta dos sofrimentos de Cristo Jesus. Nós, os ministros de Deus. E quando o Senhor Jesus, na noite que foi traído, a Bíblia diz no capítulo 26 que a primeira batalha que ele teve foi no espírito. A traição foi tão forte, a traição foi tão terrível que ela tocou no seu espírito. E ele disse: meu espírito está angustiado. Meu espírito angustiado. Então eu estou falando de Jerusalém, eu não estou falando do Getsemane, nem estou falando do Gólgota, eu estou falando de Jerusalém, eu estou falando de um lugar chamado Cenáculo. Foi lá que o seu espírito foi pressionado como algo muito forte sobre ele, a ponto dele dizer: meu espírito treme, meu espírito está tremendo. A primeira dor que um homem sente quando é traído não é na alma, nem no seu corpo, é no seu espírito. É uma dor profunda que mulher nenhuma pode consolar, que ninguém na terra pode consolar, quando o espírito se encolhe e diz: por quê? Por que fizeram isso comigo?
E onde foi que o seu espírito passou pela paixão, passou pela tristeza da paixão, numa mesa de ceia, na presença das pessoas que ele mais confiava. Porque nós, meus irmãos, temos que entender que para cada lugar ou para cada circunstância, Deus está tratando com algo em nós. E com Cristo naquele momento, o Espírito à mesa, diante da ceia, diante do pão e do vinho, diante da comunhão com aquelas pessoas que ele mais confiava, ele teve que doer-se no seu espírito. Então eu quero que você entenda nessa primeira parte. Nem sempre a cruz do sacrifício que nós fazemos poderá ser responsável. Vou repetir outra vez. Nem sempre a cruz do sacrifício que nós passamos ou fazemos poderá ser responsável pela glória de Deus na nossa vida. Nem sempre. Por quê? Porque se nós formos ao Calvário e sacrificarmos no Calvário sem obedecer, nós perdemos para o texto. Porque o texto está dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas o sacrifício é onde é feito? No Calvário. O sacrifício é feito onde? No Gólgota. O sacrifício não é feito no Getsemane, nem é feito no cenáculo. Não, senhores, o sacrifício é feito no pátimo do Calvário. Mas se este sacrifício do Calvário não for antecipado por duas mortes, em primeiro lugar, a morte no espírito, que ele sente isso, essa separação no espírito, que ele sente o abandono dos seus discípulos, que dali em diante eles os abandonariam e eles se iriam, e ele saberia que o traidor estaria à mesa. Estando na mesa, ele sentiu o que ele sentiu: meu espírito está conturbado. Depois que ele sai de lá, os irmãos podem observar na sua Bíblia, no capítulo 26, versículo 26, diz que quando comiam, tomou Jesus o pão e abençoou e partiu. Depois ele disse: isto é meu sangue, no verso 8. Depois disse que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia que o beba de novo convosco no reino de meu Pai, e fez uma promessa de que ele vai tomar a ceia do Senhor conosco na glória do Pai. Agora no verso 30, no capítulo 26, verso 30, por gentileza, observe o que está escrito aí. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Diga comigo, Monte das Oliveiras. No livro de Lucas diz, no capítulo 22, algo mais profundo ainda. Pode observar no capítulo 22 de Lucas, pode folhear rapidamente a sua Bíblia e ver o que diz no verso 39, porque no verso 39 diz: e saindo foi como costumava. Diga comigo, como costumava. Diga como costumava. Então ele tinha um costume de ir àquele Monte das Oliveiras. Ele tinha um costume de ir ali. O Monte das Oliveiras para ele era um lugar sagrado. Cada um de nós tem que ter um lugar sagrado na nossa vida pessoal. Davi tinha um lugar sagrado, Belém, depois Jerusalém. Jacó tinha um lugar sagrado, Betel. Abraão tinha um lugar sagrado, Beceba. Cada grande homem de Deus, como Moisés no Horebe, como Paulo em Tarso, e como tantos outros homens de Deus, que segundo a Bíblia, se associaram a um local na vida deles. E nesse local, eles triunfaram, mas também sofreram. Mas não se deixaram vencer pelo sofrimento do local que fazia com que eles lembrassem o seu sofrimento. Não, eles sabiam que naquele mesmo lugar, aonde eles foram humilhados, Deus os levantaria, Deus os exaltaria. E Jesus tinha um local, que era o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras foi o lugar da sua resistência. Foi lá, porque esse texto estava muito claro na sua mente. É melhor obedecer do que sacrificar. Diga comigo essa frase para você não esquecer. Diga: é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos acrescentar algo aí. Vamos entender isso de uma forma mais clara. É melhor obedecer no Getsemane. Não ouvi bem, diga de novo. Do que sacrificar no Calvário. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: não vai adiantar, diga para ele,
não vai adiantar levantar a voz para aparecer dizendo que fez um grande sacrifício se não passou pela obediência no Getsemane. Quantos de nós, irmãos, dizemos: Deus, o Senhor não vê que eu sou dizimista? Por que o Senhor não me abençoa? Deus, eu oro 24 horas por dia, eu sou de oração e o Senhor não me abençoa. Deus, eu faço tanto sacrifício de louvor e o Senhor não me abençoa. E Deus olha para você e diz: meu filho, e o Getsemane? Ele vai perguntar para você, não é pelo teu calvário. Por quê? Alguém disse para você que você vai levar a cruz até o céu. E até a canção que diz que você vai levar a cruz até o céu, até morrer. Mas isso é heresia. A tua cruz tem que ser deixada no calvário. Se você chegar no céu com a cruz, Jesus vai mandar você descer e dizer: você passou muitos quilômetros do calvário. Desce com ela. Muitos estão batendo no peito, maridos batendo no peito para suas esposas. Eu faço isso para você. Você não viu o carro que eu te dei? Você não viu a geladeira que eu te dei? Você não viu o sacrifício que eu fiz para conseguir isso? E a sua esposa olha para você e diz: não é a geladeira que eu quero ver o teu amor no Getsemane. Porque eu vou dizer para você, olha o que diz em Lucas. Diz em Lucas, no capítulo 22, diz o texto no capítulo 22, verso 44 de Lucas, verso 43, verso 44, diz: posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em gotas, grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Não é só o Calvário que você derrama sangue. O sangue não é derramado só no Calvário. O sangue também é derramado no Getsemane. Vocês não entenderam o que eu disse. Eu vou dizer de novo de outra forma. Meu irmão, você está batendo no peito porque te crucificaram, porque te arrebentaram, porque te criticaram, porque te humilharam, porque você merecia pior. Mas quando você é criticado, esbofeteado e cuspido, quando você é inocente, você não merecia. Por quê? Porque você passou anteriormente por um monte, que é o Monte das Oliveiras da sua vida. E isso é um lugar de agonia. Espírito Santo, ajuda esse povo a entender o que eu estou dizendo. Eu vou dizer de novo. Põe a mão no ombro do seu irmão carinhosamente, assim, você é seu amigo. Põe a mão no ombro dele assim, diga para ele: bem, você não pode olhar para 4 pessoas, você não é querubim, nem para 2, nem para 3, só pode olhar para uma. Só escolha uma e diga para ela: meu irmão. Mas diga com voz de leão de autoridade, diga: meu irmão, Deus ama você, mas Ele não vai aceitar o teu sacrifício no Calvário se o teu eu não morrer no Getsemane. Você não poderá chegar à cruz. Você não poderá
Se você não morrer, a sua alma não morrer, lá no Getsemane, você não vai dizer, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você nem vai poder dizer, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você não